Usina Hidrelétrica de Itaipu. Usina Hidrelétrica de Itaipu, em castelhano, Itaipu, em Guarani, Itaipu, é uma hidrelétrica binacional localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A barragem foi construída pelos dois países entre 1975 e 1982. O nome Itaipu foi tirado de uma ilha que existia perto do local de construção. Na família linguística tupi-guarani, o termo significa pedra na qual a água faz barulho, através da junção dos termos Itá, pedra, e água, e Pu, barulho. 3 Quando foi concluída, era a maior barragem do mundo, título que manteve por 21 anos até a construção da hidrelétrica das Três Gargantas, na China, em 2003. A Itaipu Binacional, operadora da usina, é a líder mundial em produção de energia limpa e renovável, tendo produzido mais de 2,5 bilhões de megawatts-hora, MWh, desde o início de sua operação. 4, 5, 6, 7, 8 Três Gargantas produziu cerca de 800 milhões de MWh desde o início de sua operação, com uma potência instalada 60% maior do que a de Itaipu, 22,5 mil MW contra 14 mil MW. 9-10. Em termos de recorde anual de produção de energia, a usina de Itaipu ocupa o primeiro lugar ao superar seu próprio recorde 11 que era de 98,6 milhões de MWh. 12-13 Em 2016, a usina de Itaipu Binacional realizou um feito histórico ao produzir, em um único ano calendário, mais de 100 milhões de MWh de energia limpa e renovável. No total, em 2016, foram produzidos 103098366 MWh de energia. 13-14. O seu lago possui uma área de 350 km 2, indo de Foz do Iguaçu, no Brasil e Ciudad del Este, no Paraguai, até Guaíra e Salto del Guairá, 150 km ao norte. Possuindo 20 unidades geradoras de 700 MW cada e projeto hidráulico de 118 metros, Itaipu tem uma potência de geração, capacidade, de 14 mil MW. É um empreendimento binacional administrado por Brasil e Paraguai no Rio Paraná na seção de fronteira entre os dois países, a 15 quilômetros ao norte da Ponte da Amizade. A usina de Itaipu fazia parte da lista oficial de candidatas para as 7 maravilhas do mundo moderno, elaborada em 1995 pela revista popular Mechanics, dos Estados Unidos, mas não ganhou o título. História. Projeto. A usina hidrelétrica de Itaipu começou a ser pensada ainda na década de 1960, quando foram assinados os primeiros acordos de cooperação entre Brasil e Paraguai. Em 22 de julho de 1966-21 os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Juracy Magalhães, e do Paraguai, Sapena Pastor, assinaram a Ata do Iguaçu, uma declaração conjunta de interesse mútuo para estudar o aproveitamento dos recursos hídricos dos dois países, no trecho do Rio Paraná desde e inclusive o Salto de Sete Quedas até a Foz do Rio Iguaçu. 22. As primeiras pesquisas de campo para a elaboração do projeto foram feitas em pequenas balsas por técnicos brasileiros e paraguaios. O local escolhido para a construção foi um ponto do rio conhecido como Itaipu, que em tupi quer dizer a pedra que canta. As dimensões do projeto também foram traçadas desde o início. A área da hidrelétrica vai de Foz do Iguaçu, no Brasil, e Ciudad del Este, no sul do Paraguai, até Guaíra e Salto del Guairá, no norte deste país. 20. A formalização do empreendimento se deu com a assinatura do Tratado de Itaipu em 1973, que estabeleceu os pontos para o financiamento da obra e a operação da empresa, num modelo de sociedade binacional, pertencente às duas nações em partes iguais. Pelo documento, cada um dos países tem direito a 50% da energia produzida. Caso uma das partes não use toda a cota, deve vender o excedente ao parceiro a preço de custo. 2023. Construção. Maquete da usina durante a sua construção.
Fotografia aérea da usina. Em 1970, o consórcio formado pelas empresas PNC e ELC Eletroconsult, da Itália, venceu a concorrência internacional para a realização dos estudos de viabilidade e para a elaboração do projeto da obra. O início do trabalho se deu em fevereiro de 1971. Em 26 de abril de 1973, Brasil e Paraguai assinaram o Tratado de Itaipu, instrumento legal para o aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná pelos dois países. Em 17 de maio de 1974, foi criada a entidade Itaipu Binacional, para gerenciar a construção da usina. O início efetivo das obras ocorreu em janeiro de 1975. Um consórcio de construtoras, liderado pela Andrade Gutierrez, executou o projeto. 24. Entre 1975 e 1978, mais de 9.000 casas e um hospital foram construídos nas margens do Rio Paraná para abrigar os trabalhadores que construíam a usina. Na época da construção, Foz do Iguaçu era uma cidade com apenas 2 ruas asfaltadas e cerca de 20.000 habitantes. Em 10 anos, a população aumentou para 101.447 pessoas. 20. A obra levou 10 anos para ser concluída e aglutinou cerca de 40.000 trabalhadores. Foram usadas mais de 50 milhões de toneladas de terra e rocha, que foram escavadas para ser feito o deslocamento do curso do Rio Paraná, o 7º maior do mundo. A quantidade de concreto usado para construir a usina seria suficiente para erguer 210 estádios do tamanho do Maracanã, sendo que a quantidade total de ferro e o aço utilizados no empreendimento poderia ser usada para construir 380 torres Eiffel. 20. O volume de escavação de terra e rocha em Itaipu é 8,5 vezes maior que o do Eurotúnel e o volume de concreto é 15 vezes maior. 14. Acordo Tripartite. No dia 14 de outubro de 1978, foi aberto o canal de desvio do Rio Paraná, que permitiu secar um trecho do leito original do rio para ali ser construída a barragem principal, em concreto. Outro marco importante, na área diplomática, foi a assinatura do Acordo Tripartite entre Brasil, Paraguai e Argentina, em 19 de outubro de 1979, para aproveitamento dos recursos hidráulicos no trecho do Rio Paraná desde as 7 quedas até a foz do Rio da Prata. Este acordo estabeleceu os níveis do rio e as variações permitidas para os diferentes empreendimentos hidrelétricos na bacia comum aos 3 países. À época, quando os 3 países eram governados por ditaduras militares, havia o temor que o Brasil, em um eventual conflito com a Argentina, abrisse completamente as comportas de Itaipu, aumentando os níveis de água do Rio da Prata e inundando a cidade de Buenos Aires. Entretanto, caso houvesse o rompimento da represa de Itaipu, na verdade boa parte da água seria absorvida pela profunda calha do Rio Paraná poucos quilômetros depois da barragem e a Argentina ainda estaria protegida pela represa da usina de Yacyretá, localizada 400 quilômetros abaixo de Itaipu. 25. Inauguração e expansão. O reservatório da usina começou a ser formado em 13 de outubro de 1982-26 quando foram concluídas as obras da barragem e as comportas do canal de desvio foram fechadas. Nesse período, as águas subiram 100 metros e chegaram às comportas do vertedouro às 10 horas do dia 27 de outubro, devido às chuvas fortes e enchentes que ocorreram na época. Em 5 de maio de 1984, entrou em operação a primeira unidade geradora de Itaipu. Umas 20 unidades geradoras foram sendo instaladas ao ritmo de 2 a 3 por ano. Placa comemorativa em alusão ao recorde de produção de energia. As 2 últimas das 20 unidades geradoras projetadas entraram em operação entre setembro de 2006 e março de 2007, elevando a capacidade instalada de Itaipu para 14.000 MW, concluindo a execução da obra.
Este aumento da capacidade permite que 18 unidades geradoras permaneçam gerando energia o tempo todo, enquanto 2 permanecem em manutenção. 27. A capacidade de geração da usina é de 14 GW por ano, sendo que a potência nominal de cada unidade geradora, turbina e gerador, é de 700 MW. No entanto, devido ao fato de a queda bruta real ser um pouco maior do que a queda bruta projetada, a potência disponível em cada unidade geradora é de aproximadamente 750 MW na maior parte do tempo, aumentando a capacidade de geração de energia da usina. Em 2004, quando completou 20 anos de atividade, a usina já havia gerado energia suficiente para abastecer o mundo durante 36 dias. 20. Para efeito de comparação, a vazão média das cataratas do Iguaçu teria capacidade para alimentar pouco mais de 2 unidades geradoras. A Itaipu produz uma média de 90 milhões de megawatts-hora, MWh, por ano. Com o aumento da capacidade e em condições favoráveis do Rio Paraná, chuvas em níveis normais em toda a bacia, a geração poderá chegar a 100 milhões de MWh em um ano. 28. Renegociação do Tratado de Itaipu e blackout. Ver artigo principal, queda de energia no Brasil em 2009. Fernando Lugo e Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião no Palácio Itamaraty em 2009. Os termos do tratado têm sido objeto de descontentamento generalizado por parte do Paraguai. O governo do presidente Fernando Lugo, de 2008 a 2012, prometeu renegociar os termos do tratado com o Brasil, que permaneceu por muito tempo hostil a qualquer tipo de renegociação. 29 Em julho de 2009, houve uma renegociação do Tratado de Itaipu, pela qual o Brasil aceitou passar a pagar o triplo do que pagava ao Paraguai pelo direito de uso da eletricidade produzida por Itaipu. O direito de uso é um excedente ao preço da energia que é pago diretamente ao governo paraguaio, ou seja, não pode ser deduzido da dívida assumida pelo Paraguai. 30 no total, entretanto o preço total da energia subiu de 45,31 dólares por MWh para 50,93 dólares por MWh. Ainda por esse acordo, o Brasil passou a permitir que o excedente da energia paraguaia seja vendido diretamente às empresas brasileiras, se assim preferirem os paraguaios. 31-32. Um grande blackout de energia elétrica afetou 30% do território brasileiro e grande parte do Paraguai na noite de terça-feira, 10 de novembro de 2009. 33 é considerado um dos maiores apagões ocorridos no Brasil, podendo ter a mesma grandeza ou ser até maior que o blackout de 11 de março de 1999. 34 O início do blackout se deu às 22h13 em uma subestação de energia elétrica de Furnas, localizada no município de Ivaiporã, no Paraná, devido a problemas em 3 linhas de transmissão nos estados de São Paulo e Paraná, impedindo que a energia gerada pela usina de Itaipu pudesse ser transmitida para os consumidores brasileiros. O blackout afetou vários municípios de 18 estados. Quero pedir encarecidamente que se inscrevam-se e deixem sua curtida, seus comentários de sugestões.